Então, quero meditar esse assunto com você. Eu acho que é um assunto de extrema relevância para a nossa caminhada espiritual. E tem alguns momentos em nossa caminhada que nós temos que vigiar para não nos perder no meio do caminho. Eu quero compartilhar algo com você, baseado numa história bíblica, que preciso de toda a sua atenção. Hoje a mensagem vai ser um pouco textual, vou usar alguns textos aqui de uma passagem bíblica, para que você possa acompanhar um processo de uma pessoa que começou no seu auge em confiar em Deus, ou seja, começou de uma forma extraordinária, fantástica, mas no meio do caminho essa pessoa ela se perde, deixando de confiar no Senhor. Então, querido, é algo que nós temos que fomentar dentro de nós, é a nossa crença e confiança no Senhor. Independente daquilo que você está vivendo ou passando, porque o que vai fazer a diferença não vai ser o nosso lamento, a nossa murmuração, mas a nossa fé. A nossa confiança em Deus nos faz triunfar sobre o inimigo, nos faz viver as promessas de Deus. Então nós precisamos estar de olho em nossa confiança em Deus. Será que você, nesse momento que você está vivendo na sua vida, você tem depositado a sua confiança em Deus? Será que realmente você tem acreditado naquilo que Deus ele pode fazer em seu favor? Ou talvez você está olhando para o seu problema e esse problema está te sucumbindo de uma tal forma que você está colocando em xeque a sua crença, a sua confiança em Deus. Então, quero agora meditar com você e quero começar aqui em Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Deixa eu tirar aqui que está quente, né, irmão? Nós estamos providenciando o ar-condicionado aí para a igreja mais 2, para melhorar a climatização da igreja. E, pelo menos, combinaram comigo de estar vindo segunda-feira, né? Se o homem for um homem de palavra, segunda-feira a gente já está colocando esse ar-condicionado aí, já puxamos a parte elétrica, e estamos também, através do dízimo oferta, comprando mais 2 bebedouros, né? Um de 100 litros para colocar lá no espaço gourmet, e outro para colocar lá em cima, para atender nossas crianças, como também o seminário. Então, isso tudo é uma grana, né, irmão? A gente vai, meu Deus, onde é que está o dízimo oferta? O dízimo vai. Quero agradecer as ofertas, irmãos que doaram também, né, exatamente para essa compra do ar-condicionado. Um ar-condicionado desse novo está numa faixa de 10 mil, um novo. A gente tem que colocar 2. Então, estou comprando um semi-novo, para comprar pela metade do preço, fora instalação, essas coisas todas. Bebedouro, quase uns 5, 6 mil que a gente vai gastar para instalar bebedouro, para estar melhorando aí, exatamente para o nosso verão que está chegando. Então, a gente já chegou no verão não, né? Ainda vai entrar, né? Fala para o seu irmão, isso é só o começo. Amém, irmãos? Então vamos nessa. Olha para o seu irmão, diga, a paz do Senhor, meu irmão. Fala com ele assim, vamos nessa. Vamos nessa, meu irmão. Deus tem coisas grandes para nós. Quero começar aqui com uma passagem muito conhecida. Em Jeremias capítulo 17, no versículo 5. Vamos ler, vamos fazer a nossa oração. Mas se vocês... Vou botar só a corrida da fé hoje, para facilitar vocês, né? Vai ficar tranquilão. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Vamos estar orando nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós... Senhor. Jesus não veio trazer o evangelho para trazer uma melhoria, uma pequena reforma, mas uma mudança expressiva de transformação. Então invocamos a tua presença, que teu Espírito ministrador mais uma vez possa liberar sobre a tua noiva, sobre a tua igreja, a vida da tua palavra. E assim nós oramos, como dependentes que somos, no nome de Jesus, nós pedimos que teu Espírito ministrador venha falar ao nosso coração. Tu conheces o nosso levantar, o nosso deitar. Tu conheces, Senhor, a nossa vida de uma forma pessoal. E se porventura alguém está passando e vivendo exatamente essa realidade, que será ministrada nessa noite, que possa ter vida do Espírito. No nome poderoso de Jesus nós oramos e assim profetizamos porque cremos. Em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém, amém e amém. Queridos, existe alguma preocupação que talvez nessa semana que tem te roubado o sono?
Existe alguma situação que chegou até a ti que talvez você tenha perdido até mesmo o seu sono de uma forma com qualidade? Uma inquietação, uma angústia, talvez até mesmo um desequilíbrio emocional, uma inquietação na alma. Existe algo que talvez veio até você, que você ficou preocupado de uma tal forma que deixou você inquieto. Eu quero dizer para você que talvez é preciso você conservar a sua confiança ou resgatar a sua confiança que foi perdida em Deus. E sobre essa verdade eu quero aqui avaliar um texto com você, examinar as Escrituras Sagradas, com base numa passagem bíblica que encontramos lá em 2 Crônicas. Em 2 Crônicas, capítulo 14, no versículo 1 ao 8, na corrigida fiel. Eu quero aqui refletir com você, meditar nessa palavra, sobre a biografia de um rei chamado Rei Asa, um rei de Judá. E essa história é uma história tremenda, onde demonstra que a vida desse homem iniciou o seu reinado de uma forma extraordinária, de uma forma fantástica, gloriosa. Mas no decorrer da sua trajetória, ele perdeu a sua confiança em Deus. Então a palavra vai nos mostrar que é possível uma pessoa começar muito bem na sua trajetória, na sua caminhada cristã. Porém, diante de algumas adversidades ou situações que acontecem em sua vida, se ela não tiver cautela e se ela não tiver uma certa diligência, cuidando dessa confiança, fomentando essa fé, ela pode se perder no meio do caminho. Então essa história aqui do rei Asa, uma história para mim brilhante, um grande rei de Judá, que em 2 Crônicas capítulo 14, no versículo 1 ao 8, está carregada de grandes ensinamentos para cada um de nós. Então aqui a palavra do Senhor nos diz: e Abias, que era pai do rei Asa, dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, ou seja, Abias morreu, pai de Asa, e foi sepultado na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar nos seus dias e esteve à terra, diga comigo, em paz, por 10 anos. Continua. Asa, ele teve paz de 10 anos. E por quê? Porque Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Porque tirou os altares, ele removeu os altares dos deuses estranhos, os altos, e quebrou as imagens, e cortou os bosques. Mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos, as imagens, e sob ele o reino esteve em paz. Diga comigo, em paz. Edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos esta cidade, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, e buscamo-lo, e deu-nos repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 em Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos esses eram homens valentes. Amém. Então aqui você vê o início de um reinado. Rei Asa, filho de rei Abias. Abias morreu, foi sepultado na cidade de Davi. E agora, que é o herdeiro do trono, era chamado Asa, o futuro rei. A palavra de Deus fala que Asa, ele teve descanso e repouso durante 10 anos do seu reinado. E a Bíblia fala o porquê. Porque ele fez tudo aquilo que era reto
e bom diante dos olhos do nosso Senhor Deus. Ele ali como rei, ele pediu ao povo para que viesse observar a lei, guardar os mandamentos, para que o povo viesse adorar ao Senhor. Então Asa, ele fez tudo para agradar a Deus. Asa, ele removeu os altares da idolatria, porque Judá estava adorando outros ídolos, outros deuses. Então Asa, ele queimou os ídolos, ele quebrou os altares, levou o povo a observar a lei do Senhor, a adorar o verdadeiro único Deus. Algo tremendo. E por causa disso, Deus deu repouso, descanso, Deus deu 10 anos de paz, e paz diante de todas as nações, de todos os lados, que a palavra de Deus nos diz. Algo tremendo. Quantos entendem que isso é maravilhoso? Sim ou não? Então Asa, ele fez algo, e quero aqui abrir um parêntese, para não sair da mensagem, mas essa história está recheada de um conhecimento, como também de ensinamento para nós. Eu quero dizer algo interessante, que Asa não somente pediu o povo para adorar a Deus. O povo, ele teve que remover os seus ídolos. Primeiro ponto. Queridos, nós ficamos muito felizes, nós celebramos ao Senhor todo domingo. Domingo, na verdade, é um culto de celebração. Nós pulamos na presença do Pai, na presença de Cristo, na presença do Espírito Santo, erguemos a nossa voz, as nossas mãos, adoramos, celebramos. Isso é muito glorioso, isso é muito prazeroso, isso é lícito, isso é algo tremendo. Não adianta somente levar um povo à adoração. Para que o povo viesse a prosperar, para que o povo viesse a ser bem-sucedido, era necessário também remover os ídolos. Talvez os nossos ídolos não são imagens de escultura, mas ídolos que são erguidos em nosso coração. Quais os ídolos que talvez eu preciso remover, para que possa viver um avivamento como Asa viveu ali na história? O ídolo pode ser talvez um namorado. O ídolo pode ser talvez tudo aquilo que concorre, que compete com o nosso Deus, como o dinheiro, como o poder, o ativismo dessa vida. Quantas pessoas negociando seu relacionamento com Deus, quantas pessoas deixando de colocar Deus em primeiro lugar, e talvez está vivendo em guerras por causa disso. Porque decidiram remover Jesus do centro. As coisas são tão mais importantes do que a própria presença manifesta de Deus. Asa, ele teve repouso, Asa, ele teve paz diante das nações. Por quê? Porque fez aquilo que era bom e reto aos olhos do Senhor. Ele guardou os mandamentos, ensinou o povo a observar a lei, removeu a idolatria e o povo prosperou e foi muito edificado. Asa começou com uma forma extraordinária, e isso é bênção demais. E uma coisa que eu vejo nesse texto, que no tempo de paz, Asa, ele se organiza e fala, vamos edificar. Aproveitar que Deus está nos dando repouso diante das nações, não temos guerra, então vamos organizar, vamos edificar, vamos construir, vamos preparar um exército. Se porventura houver um ataque, o inimigo, nós temos lança, temos escudos, isso é bom. Sim ou não? Maravilhoso. Porque quantas pessoas talvez estão lembrando de Deus em buscar ao Senhor somente no dia da guerra. Não se busca Deus no dia da batalha, mas temos que buscar todos os dias para o dia da batalha. Tem pessoas que se lembram de Deus em fazer um devocional somente quando estão em crise, somente quando estão já debaixo de opressão, somente quando já o inimigo se levantou sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Asa promoveu exatamente um ambiente de adoração, de culto, de dependência de Deus, e por isso Deus o fez o quê? Prosperar. Asa se preparou para que um dia da batalha viesse a acontecer, o povo estaria pronto, toda a nação de Judá. E a palavra de Deus fala que após esses 10 anos de paz, maravilha, né, irmão? Ter paz, 10 anos de repouso. Deus dando repouso, 10 anos de paz. Mas após esses 10 anos, se levanta uma nação exatamente contra Judá e o rei Asa.
Quando nós olhamos aqui para essa passagem, querido, de 2 Crônicas, capítulo 14, 9, 13, eu vou usar alguns textos para você compreender sobre confiança e manter confiando em Deus. A palavra fala que Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão e com 300 carros, chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar. Olha que lindo isso aqui. Quero poderoso, quero de nenhuma força, ajuda-nos, pois. Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o quê? O homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. Asa e o povo estavam com ele, o perseguiram até Gerá, e caíram tantos etíopes que já não havia neles resistência alguma, porque foram destruídos diante do Senhor. E diante do seu exército, e levaram dali muito grande o quê? Despojo de guerra. Então entenda, querido, 10 anos de paz. Asa fazendo o que era reto, bom, e nesse momento se levanta agora os etíopes, comandados por Zerá, exatamente para pelejar contra o reinado de Asa e toda a nação de Judá. Asa estava preparado, porém, a quantidade do inimigo era bem maior que o número do seu exército. A palavra fala que havia 1 milhão de soldados etíopes para pelejar contra Judá, enquanto o exército de Asa era metade disso. Aos olhos humanos, era impossível que Asa viesse a vencer esse adversário. Era impossível aos olhos humanos, aos olhos naturais, se não fosse por uma intervenção do Senhor. Asa, ele clama a Deus. Ele fala: Senhor, o que é ajudar o homem para ti? Seja o poderoso, seja o mais fraco, Senhor, tu pode. Nós clamamos a ti porque nós confiamos no Senhor. Ele coloca aquela causa nas mãos de Deus, pedindo que Deus viesse a intervir, independente da sua habilidade, independente do seu exército, a sua confiança estava no Senhor. Asa teve vitória contra os etíopes. A Bíblia fala que os etíopes eles foram abatidos pelo Senhor, ao ponto de não ter nem mais nenhum tipo de resistência, porque o próprio Deus abateu pelo clamor de Asa, porque fazia aquilo que era reto e bom aos olhos do Senhor. Enquanto Asa se mantinha nessa dependência de Deus, Asa ele venceu o exército inimigo, essa grande multidão, 1 milhão de etíopes. Não foi pela sua habilidade humana, não foi pela sua força, pela sua estratégia militar, mas foi pelo poder de Deus. Asa triunfou sobre os etíopes e eles foram destruídos diante do Senhor. Então, querido, após essa guerra, fala assim, após essa guerra, o Espírito toma agora o profeta para falar com Asa. Quando nós olhamos aqui em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 ao 2, Asa, você vê a história triunfando, abençoado, 10 anos, e agora Deus, após essa guerra, ele envia uma palavra ao rei Asa, dizendo, 2 Crônicas 15, versículo 1 ao 2, pega isso aqui, não fuja da mensagem não. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, o profeta, filho de Obed, e Deus usa a boca do profeta para falar com o rei Asa, dizendo, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vos estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixarei. Pegou isso? Aqui, na verdade, isso é um princípio de Deus, e o nosso Deus está repleto nas Escrituras sobre esse princípio, da causa e o efeito. Em Isaías capítulo 1, 19, o Senhor fala assim, ó, se quiser, condição, ouvires, comereis o quê? O melhor dessa.
Em Mateus capítulo 6, o Senhor lhe fala, Jesus na oração do Pai Nosso, se perdoares a ofensa dos homens, o vosso Pai Celestial vos... Então a palavra de Deus, ela está cheia de princípios, que são as leis espirituais, que trata de causa e efeito. E mais uma causa aqui que Deus está falando ao povo de Judá, ao próprio rei Asa, dizendo, olha, se você continuar com esta causa em confiar em mim, eu vou te livrar, eu vou fazer você prosperar, eu vou abater o inimigo. Porém, se um dia você me deixar e deixar de me confiar em mim, eu vou deixar você. Quantos estão pegando isso? Quantos têm confiado no Senhor? Diante talvez dessa luta que você está travando, essa dificuldade talvez na sua casa, seja na área que for da sua vida, você tem confiado ou não em Deus? Asa recebeu uma mensagem de Deus pelo profeta Azarias. Asa, enquanto você estiver nessa posição, eu serei com você. Enquanto você permanecer crendo e confiando em mim, eu não vou te deixar. Mas a partir do momento que você se esquecer e deixar de confiar em mim, eu deixarei você. Fala para o teu irmão. Princípio de causa e efeito. A palavra do Senhor, querido, fala que após essa profecia, Asa, ele tem mais 25 anos de paz. Meu Deus, hein? Ele entra no reinado, fazendo o que era bom, o que era reto aos olhos do Senhor. Deus honrou esse homem de uma tal forma, falou assim, Asa, eu vou te dar repouso de 10 anos. Nenhuma nação vai se levantar sobre você. Asa enfrenta uma primeira batalha, continuando na dependência de Deus. Deus faz triunfar sobre o seu oponente. Mais de 1 milhão do exército inimigo, Deus faz ele prosperar. São desbaratados, não há resistência. E daqui a pouco Deus usa o profeta e fala, permanece. Ele dá mais 25 anos. Paz. Isso é bênção, sim ou não? Só que, fala para o teu irmão, só que, em 2 Crônicas, no capítulo 16, do versículo 1 ao 5. 2 Crônica 16, do 1 ao 5, fala assim, 36º. Quantos anos lá no princípio ele teve de paz? 10. Ele teve mais 25, 35. No 36º ano, após todas essas bênçãos, edificando, construindo, prosperando, Deus livrando, abatendo o inimigo, dando paz, repouso, descanso. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, que era um rei de Israel, subiu contra Judá, contra ele e a sua nação. Edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair, nem chegar a Asa, rei de Judá. Continua. Então Asa tirou a prata e o ouro do tesouro da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou o servo a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo, acordo entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu, eis que te envio prata e ouro, vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvido a rei Asa, enviou os capitões dos seus exércitos contra a cidade de Israel, feriram a Ijon, a Dan, a Belmaim e todas as cidades, armazéns de Naftali. Sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Pega isso aqui. Nesse momento aqui, Asa comete o maior erro da sua vida. Ele deixou de confiar em Deus. A palavra fala que o rei de Israel, o chamado rei Baasa, porque naquela época, após a morte de Salomão, todos nós sabemos que veio Roboão, e ali o reino foi dividido, reino do norte e reino do sul. O reino de Israel foi subdividido, reino do norte, 10 tribos, reino do sul, 2 tribos, Judá e Benjamim. E naquele momento, o reinado do norte agora está se levantando contra Asa, que é o reinado de Judá, e faz ameaça. Só que Asa sabia que Ben-Hadad tinha um acordo com o rei de Israel. O que ele pensa? Meu Deus, eles vão prevalecer comigo.
Ele vai junto com o rei de Israel e junto o rei da Síria, que é uma potência, vai nos abater. O que eu vou fazer? Eu vou pegar toda a prata e ouro que foi entregue à casa do tesouro, à casa do Senhor. Eram os despojos de guerra, de outras guerras que eram adquiridos, e era consagrado e ficava na própria casa de Deus. Asa, ele pegou parte da sua prosperidade, do seu reino, pegou o tesouro da casa do Senhor e faz uma aliança com Ben-Hadad, o rei da Síria, dizendo: olha, você tem um acordo com o rei de Israel, mas olha, eu quero comprar, minha oferta é maior do que a dele. Seja meu parceiro, seja meu aliado. E exatamente o rei Ben-Hadad, rei da Síria, aceita o acordo, e agora o rei da Síria, que tinha acordo com o rei de Israel, peleja a favor de Judá e abate Israel. E nesse momento ele consegue aquilo que ele pretendia, Asa, mesmo fora da direção de Deus. Então você vê um homem que iniciou a sua caminhada confiando em Deus, fazendo o que era reto e bom aos olhos de Deus, mas nesse momento, após 35 anos de vitória, de paz, de sucesso, um reino próspero sendo edificado, ele comete aqui um erro. E nesse momento ele alcançou, sim ou não, o seu intento? Sim. Mas Deus agora fala com ele através do profeta Hanani. Em 2 Crônicas 16, versículos 7 a 10, a palavra do Senhor diz o seguinte: naquele mesmo tempo, veio a palavra ao profeta Hanani, Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Ou seja, Deus está falando: sabe qual era a minha ideia, Asa? Não era o rei da Síria te ajudar, eu ia entregar a Síria na tua mão. Continuando, porventura não forem os etíopes? Aí Deus começa a trazer memória. Quem é que bateu os etíopes? Os líbios, um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros. Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos, Asa. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Os olhos do Senhor estão passando por aqui hoje. Por toda a terra. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte. Para quem? Para com aqueles cujo coração é perfeito. Para com ele nisto, pois procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. No versículo 10, porém Asa se indignou contra o profeta. Ele não gostou. Fala para o teu irmão, ele não gostou. Ele não gostou de ser exortado. Ele não gostou de ser confrontado. Asa não gostou. A Bíblia fala que ele ficou indignado contra o profeta e lançou na casa aquele que trouxe uma mensagem da parte de Deus e lançou ele no tronco porque estava enfurecido contra ele. Por causa disso também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Aqui você vê um homem em declínio espiritual, perdendo a sua fé e a sua confiança. 10 anos Deus fez esse homem prosperar, e em muita paz e repouso Deus diante de todas as nações. Deus deu a vitória sobre os etíopes, e ele teve mais 25 anos prosperando, e as mãos do Senhor dando repouso sobre toda essa nação. Asa comete agora um erro. Nesse momento Deus vai lá e exorta, ele não aceita a correção e nem o confronto. Quando a gente olha para essa passagem, você lembra também de algo que aconteceu com Davi, diferente de Asa. Davi, você sabe que ele pecou um pecado terrível. Adultério, um homicídio. Mas Davi, quando ele foi repreendido pelo profeta Natã, ele se humilha diante de Deus e reconhece o seu erro. Ele escreve o Salmo 51. Se humilhando diante do Senhor. Senhor, não se aparte o teu espírito de mim. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, cometi erro, cometi pecado, diferente de Asa, que não aceitou o confronto devido ao seu orgulho. Na verdade, Asa não estava indignado com o profeta. Asa não era ouvir o profeta. Asa não queria ouvir o próprio Deus.
Quantas vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho quando a gente começa a perder a visão, quando a gente começa a perder a confiança em Deus. Quantas pessoas às vezes inquietas estão se precipitando por causa da ansiedade, estão tomando decisões por conta própria, onde Deus não está. Começam bem, confiando, às vezes uma preocupação com o casamento, preocupação com o trabalho, preocupação com o filho. Ei, Deus está falando, confia em mim, permanece em mim e confia, fica firme, porque eu estarei com você. Se você permanecer confiando, eu vou continuar com você. Mas se você deixar de confiar em mim e achar que é pela tua habilidade, pela tua força humana, você vai andar sozinho. E nesse momento aquele confrontado, ele fica indignado e manda, prende o profeta. O profeta é colocado no tronco. Mas aqui, mais um indício da falta de fé, confiança e do temor a Deus. Asa estava se perdendo no meio do caminho. Então Asa, ele foi confrontado. E naquele momento, querido, mais uma vez Asa demonstra a sua falta de confiança em Deus, em 2 Crônicas 16, no versículo 12 ao 13. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. Houve uma enfermidade no pé. A sua doença era um extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, ele não buscou o Senhor, mas antes os médicos. Pastor, é pecado ir ao médico? Não, não é isso. Pelo contrário, Deus nos ama tanto, e o desejo do Senhor é nos curar, que deu a ciência e a sabedoria ao homem para nos ajudar na cura. O problema de Asa é ter buscado o médico. O problema de Asa é porque ele removeu totalmente Deus do centro e não confiava mais em Deus. Como cristão, meu irmão, você deve ir ao médico. Você tem ali a ciência que foi dada pelo Senhor para o nosso favor, porque Ele nos ama. Mas você não pode esquecer que você é dependente totalmente de Deus. Você sabia que o remédio não é para curar? Remédio é para remediar. Porque uma pessoa toma um medicamento, o mesmo aqui, e o outro toma aqui o mesmo medicamento. Porque é um curado, o outro não é curado. Porque vai depender a resposta do organismo. E sabe quem vai dar essa resposta do organismo? Vai ser Deus. Remédio não te cura. Deus e a sabedoria, você vai lá. Mas Senhor, abençoe esse medicamento, bota a pessoa certa, porque eu sou completamente dependente do Senhor. Se o Senhor não fizer, homem nenhum pode fazer por mim aquilo que o Senhor pode fazer por mim, para minha casa, pela minha família. Quando você fica doente, qual é a primeira coisa que você lembra? Novalgina, pastor. Ora a Deus, irmão, e toma a sua Novalgina. Haja a sua fé. Como é que nós queremos ver a experiência de cura se a gente não ora e não acredita nisso? Então, nesse momento, Asa dormiu com seus pais. O problema não é você buscar um médico. O problema é você remover Jesus do centro. Quando nós olhamos para Davi, querido, isso é claro. Salmo 20, verso 7, o homem segundo o coração de Deus. A palavra fala a Davi e faz uma expressão: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, Deus. Davi tinha carros e cavaleiros no seu exército? Sim. Era proibido? Não. Mas Davi sabia, independente dos meus homens valentes, independente do meu material bélico, independente do armamento, independente da potência do meu reino, a nossa confiança está no Senhor, porque se o Senhor não fizer, homem nenhum faz por mim. Quando nós olhamos, querido, para lá, para 1 Timóteo, capítulo 6, 17, 19, 1 Timóteo 6, 17, 19, manda os ricos desse mundo que não sejam o quê? Altivos. Nem põe a sua esperança nas incertezas das riquezas. Mas aonde? Fala para o teu irmão, essas riquezas são incertas. Pastor, eu consegui juntar 100 mil. Estou confortável, estou tranquilo agora, estou tranquilão. Quem disse? Se Deus fizer assim, ó, acabou os 100 mil, irmão, do dia para a noite. Aonde está a nossa confiança? Na sua força, do seu braço? É nos seus bens?
Você pode ter tudo, irmão. Deus não está proibindo você ter patrimônio, ter bens, investir, mas a nossa confiança tem que estar em Deus. Paulo fala, orienta Timóteo, fala para os ricos desse mundo, que não sejam altivos, um espírito elevado, arrogante, soberba, nem ponha a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para o quê? Para delas gozarmos. Então, querido, continua aí. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesorem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Não adianta você buscar teu coração nessas riquezas dessa terra, se você não é rico para com Deus. O que domina o nosso coração? A nossa confiança está onde? Naquilo que possuímos, naquilo que temos, conquistamos, ou está no Senhor? Estava lembrando ontem, a gente estava vindo, né? Estava lá em Niterói, a gente estava conversando no carro. Estava lembrando essa época aí da Covid, aí, tantas pessoas queridas morreram, artistas famosos. Estava lembrando daquele ator, né? Paulo Gustavo, não é isso? O cara estava numa máquina, que era tipo um pulmão mecânico. Uma fortuna para você ficar 1 hora naquela máquina. Investimento, dinheiro. E aí? A nossa vida está na mão do Senhor. Amém, querido? É Ele que dá, é Ele que tira. Então ele fala, então o problema não é ter as coisas, o problema é onde está o nosso coração. Pastor, diante de toda essa verdade, o que o Senhor quer falar conosco? Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, Paulo ele faz um aviso para nós. 1 Coríntios capítulo 10, 11 diz o seguinte: ora, todas essas coisas lhe sobrevenham como figuras, estão escritas, fala para o teu irmão, para aviso nosso. Quando você pega a palavra de Deus, a vontade de Deus não é somente que você tenha a palavra para você ter uma informação. Quando você abre as escrituras sagradas, Deus não quer que você somente tenha uma simples informação ou que você tenha um registro das histórias passadas, o que aconteceu com o povo de Deus. O que está registrado, o que é ensinado, o que é pregado, é para aviso nosso. É para nos advertir. A história de Asa, o início, uma forma extraordinária e fantástica, começou o seu reinado e se perdeu no meio do caminho. Paulo está dizendo, olha, isso aí é para avisar vocês. Para vocês não caírem no mesmo erro. Deixando de confiar em Deus. Quando nós olhamos lá para Romanos 15, 4, Paulo fala algo tremendo também para a gente. Porque tudo que Dante foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela perseverança, paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Fala para o teu irmão, tenha esperança. Persevere, confie. Tudo que foi escrito é exatamente para nos comunicar, um aviso. Está escrito, registrado para nos ensinar, para que a gente possa perseverar, ter bom ânimo, para que a gente possa manter a nossa esperança. E Cristo é a nossa esperança. Então, querido, entenda bem uma coisa. Fala para o seu irmão, como manter a nossa confiança em Deus? Vou te dar uma dica. Algumas. Primeiro, conserve a sua dependência de Deus. Você quer manter continuamente confiando? Você quer conservar sua confiança? Mantenha-se na dependência de Deus. E a dependência de Deus é diária. A palavra de Deus em João capítulo 15 fala o seguinte: sem mim nada podereis fazer. Salmo 127 verso 1 fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão aqueles que trabalham para a sua edificação. Se mantenha na dependência de Deus. Segundo, manter a confiança em Deus. O que eu preciso fazer? Oração.
Só ora quem depende de Deus, querido. Tantas coisas para tomar decisão aqui na obra, ministério, minha vida pessoal, tomar decisões assertivas. Eu quero errar menos. Eu quero suar menos a camisa, eu quero fluir no Espírito. Mas para isso eu preciso orar. Só ora quem depende de Deus. Eu não sei quanto você, mas tem momentos que na minha oração a minha alma fica afligida por saber qual é a direção daquilo que eu preciso fazer. Ficamos de olhos no Senhor, numa expectativa de Deus falar. Só os dependentes passam por isso. Agora, quem confia no seu braço de carne, quem confia no seu próprio mérito e habilidade, não se preocupe em viver uma vida de dependência. É apresentar a Deus e olhar para Ele e saber que é Ele que pode fazer por mim. Que eu preciso de uma direção. Seja para lidar, seja com pequenas coisas, como também de grandes coisas. Por isso que Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ora todos os dias. O agradecimento é uma oração que é diária. Agradecer o pão de cada dia, não é agradecer um pão uma vez por semana, uma vez por mês, quando eu paro para orar uma vez por ano. Nós temos que agradecer diariamente, porque nós dependemos de Deus hoje, amanhã e depois. Eu não posso, como disse, me preparar somente para a guerra, no dia da guerra. Eu tenho que me preparar para a guerra, como diz Efésios 6,13. Tem aí Efésios 6,13? Bota aí, Efésios 6,13. Bota aí, para você, fresquinho. Portanto, tomai toda, fala toda, irmão. Toda é toda, a armadura de Deus. Pastor, eu gosto muito de orar, mas não gosto da palavra não. Meditar na palavra, me dá canseira na vista. Quando eu olho para a palavra, parece ter sopa de letrinha. Me dá sono. Interessante, né, irmão? A Bíblia fala toda, e Paulo começa a utilizar a figura de um soldado romano. Ele fala lá dos 5 elementos, se eu não me engano, ou 6 elementos. Ele fala do capacete da salvação, do escudo da fé, do cinto da verdade, couraça da justiça, a espada do Espírito, sandálios do Evangelho. Sempre agrega uma palavra, couraça da justiça. A justiça não é nossa, a justiça quem faz é o Senhor. A nossa é comparado como um trapo de imundícia, que não serve para nada. A justiça do homem é imperfeita, mas a justiça que vem do alto, ela é perfeita. O cinto da verdade, como eu posso militar numa guerra, na mentira? Eu quero que Deus mude meu casamento, eu quero que Deus mude minha história, mas eu estou vivendo uma mentira, eu estou mentindo para o meu cônjuge, estou mentindo para o meu filho, estou mentindo para todo mundo, estou vivendo de aparência. Deus não opera na mentira. O escudo da fé, onde está a tua fé, meu irmão? Satanás lança seus dados inflamados com as suas intenções para nos destruir, e cadê o nosso escudo? Para se proteger. Pastor, o diabo fala que eu não vou conseguir, o diabo fala para me matar, me suicidar, o diabo fala para me desistir, abandonar o barco. Cadê o teu escudo da fé? Você não é aquilo que o diabo está dizendo, você é aquilo que Cristo diz ao teu respeito. Por meu Deus, eu sou mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Ajuda o Senhor, quem impedirá? Capacete da salvação é ter a mente de Cristo. O que tem dominado a sua mente, o que a sua mente tem sido ocupada? A ansiedade, é o medo, a inquietação, o meu futuro, pastor. Estou preocupado com o meu emprego, estou preocupado, acho que vai passar barca na empresa, estou preocupado com o casamento, talvez meu marido pode ir embora, estou preocupado com o meu filho. Meu irmão, confia no Senhor, porque se você confiar, querido, Ele vai permanecer em ti. Mas se um dia você deixar de confiar, Ele te deixa sozinho. E por que Ele deixa sozinho? Porque Ele é ruim? Não. Porque você tenta agir segundo a sua própria habilidade humana, segundo a sua própria força humana, segundo a sua própria estratégia humana, segundo a nossa própria justiça humana. E Deus cruza os braços e deixa a gente ir. Deus tem o melhor para cada um de nós. E a palavra fala, conserve então, querido, a dependência de Deus, a oração. Pessoas que dependem de Deus anseiam pela direção de Deus. Eu preciso o que mais, pastor? Espera no Senhor.
Fala para o seu irmão, para de ser precipitado. As nossas decisões são tão tomadas segundo a direção do Espírito ou da carne. Espere em Deus. A palavra em Hebreus capítulo 11 fala sobre a fé. Espere em Deus, querido. Espera no Senhor. E o que eu preciso mais? Fala para o seu irmão. Creia e confie. Quem confia, acredita. Hebreus capítulo 11, 6 fala que sem fé é impossível, que todo aquele que se aproxima de Deus é necessário, não é opção. Pastor, eu me converti, me batizei, mas esse negócio de fé não tem comigo não, vai ser preciso? Não, querido, é necessário. Precisa, é necessidade que nós temos. O justo viverá pela fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Precisamos de fé para tudo, irmão. Fé para adorar, você vê Deus? Não. Fé para orar, fé para dizimar, fé para ofertar, fé para batizar, fé para saber que você um dia vai morar na eternidade. Aí a gente precisa de fé para tudo. Ele fala, se você não tiver fé, é impossível me agradar. Então, primeira proposta de crer em Deus, não é um milagre em si, não é a provisão em si. A primeira proposta de crer no Senhor é agradar o coração de Deus. O resto é uma consequência, porque você agradou o coração do Pai. Quando nós olhamos para Tiago, capítulo 1, versículos 5 ao 7, Tiago 1, 5 ao 7 diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto e se lhe é dada. Pastor, a minha confiança parece que está se esvaindo, perdendo. Peça estratégia, peça sabedoria a Deus. Mas peça com o quê? Se duvidar, o que acontece? Peça, porém, com fé, nada duvidando, porque se duvidar, é semelhante ao do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma outra parte, continua. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma. Então, se você não pede sabedoria com fé, você não recebe nem a sabedoria, e não pense tal homem também que vai alcançar alguma coisa do Senhor. Deus tem a sabedoria e tem as demais coisas. Mas se eu estou pedindo, duvidando, não estou colocando fé em Deus, ele fala, não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O que move o coração de Deus é a nossa fé, a nossa confiança nele. Não é o seu lamento, não é o seu choro, não é a sua murmuração, nem seu queixume. O que move o coração de Deus é a nossa fé na sua palavra. Se ele falou, ele é fiel para cumprir. Então, querido, fala para o seu irmão, não perca a confiança. Fala para ele, conserve a sua confiança. Comece bem, meu irmão, e termine bem. Quando nós olhamos para o livro de Hebreus, capítulo 3, do 12 ao 14, estamos fechando. Hebreus 3, 12, olha só. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus. Fala para o seu irmão, não se aparte de Deus. Nunca. Continua. 13. Antes, encorajai-vos, exortai-vos uns aos outros todos os dias. É o que eu estou tentando fazer aqui. Durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do... Não se deixa ser enganado pelo pecado, que é errar o alvo, mas continue confiando em Deus. 14. Porque nós nos tornamos participantes de Cristo, e se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Hebreus 10, 35, 36, para a gente fechar. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão, porque necessitais de paciência, fala perseverança, para que, depois já feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então tem que confiar, acreditar, para depois alcançar a...
Quantos que tem promessa na sua casa? Quantos que tem promessa no seu casamento, na vida dos seus filhos? Então você precisa acreditar, para que no tempo determinado você possa alcançar o quê? A promessa. Faz aquilo que cabe a você e deixa Deus ser Deus na sua vida. Então, querido, mais uma vez, se algo tem trazido perturbação, inquietação na sua alma, medo, insegurança, seja alguma situação que tem te consumido, ansiedade tenta te cercar sobre o futuro em relação às coisas, sobre pessoas, Deus está falando conosco, permaneça confiando, porque isso trará um grande galardão, recompensa. Tenha paciência e perseverança, confiando no Senhor e não em suas habilidades. Aleluia, querido. Fala para o seu irmão, lembra então, irmão, da lei, causa e efeito. E eu fecho essa mensagem com aquilo que Deus falou para o rei Asa. Enquanto permanecer confiando, eu estarei contigo e te livrarei. Mas se não confiar mais em mim, eu o deixarei e não te livrarei. Lei da causa, como também do efeito. Amém? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus.